minha irmã, graça e paz a todos. Eu estou aqui mais uma vez para convidá-los a meditarem juntamente comigo no texto da Palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 5, versículos do 25 ao 34. Marcos, capítulo 5, versículos do 25 ao 34. Nos diz assim a Palavra do Senhor: Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vê que a multidão te apertas, e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se arrependera, se operaram, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Bem, meu querido irmão, minha querida irmã, é bem verdade que toda enfermidade é desagradável e desgastante para todo ser humano. Entretanto, existem algumas enfermidades que nos são bem mais aflitivas do que outras. Neste episódio narrado, registrado pelo evangelista Marcos, nós vamos encontrar o relato de uma mulher que sofria de uma hemorragia por 12 anos. Poder-se-ia pensar ou dizer que isso não era tão mal, tão ruim, se comparado naqueles dias de Jesus com a lepra, ou talvez com o câncer e a AIDS dos nossos dias. Entretanto, uma enfermidade dessa natureza, meu querido irmão, minha querida irmã, por período tão longo, tão prolongado, era como uma morte lenta e penosa, dolorosa. A doença dessa mulher, que Marcos descreve no texto, a afetava pelo menos em 2 níveis. O primeiro, físico. Por quê? Porque a sua saúde estava esgotada pela anemia, pela constante perca de sangue. Certamente, fisicamente, essa mulher se encontrava debilitada, ela se encontrava desgastada fisicamente. Por quê? Porque conforme ela perdia sangue, naturalmente, ela ia entrando no processo de anemia profunda e aguda, dificultando assim talvez até o seu caminhar, até o seu locomover-se. De modo que não é difícil pensar que não foi tão fácil para ela ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que foi por demais difícil para essa mulher sair de onde ela estava para ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo e ali poder tocá-lo. Mas é interessante também que a enfermidade desta mulher a afetava também psicologicamente. Por quê? Porque devido o seu fluxo de sangue, esta mulher era considerada pela sociedade da época e até mesmo pelos religiosos como sendo uma pessoa imunda e impura, até mesmo para estar no templo adorando ou prestando o seu culto de adoração e louvor ao Senhor. E esta é a razão pela qual nós encontramos aqui, descrito por Marcos, o fato de que Jesus, embora tenha perguntado quem lhe havia tocado, ela permanecera em silêncio. Ela permaneceu em silêncio, queridos, porque ela sabia que ela era vista pela sociedade e pelos religiosos como sendo uma pessoa imunda e impura, e portanto indigna, não somente de estar ali, mas inclusive de tocar em alguém. Mas é interessante que o texto descreve que ela resolve, levada pelo desespero, acometido pela sua enfermidade, a ir ao encontro de Jesus Cristo. E contrariando a cultura, o pensamento do povo daquela época,
ela resolve tocar no Senhor Jesus Cristo. E ao fazer, a Bíblia diz que ela é alcançada pela graça misericordiosa de Jesus, obtendo assim a sua cura física, e não somente a sua cura física, mas o texto deixa claro também que ela recebe da parte de Jesus a cura espiritual, quando ele diz assim: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Esse texto, meus queridos, ele nos traz algumas lições importantes, mas eu queria me deter com vocês nesta noite em duas lições que esse texto nos traz aqui com muita precisão. A primeira se encontra no versículo 30 do texto que nós lemos, que diz assim: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? É interessante que, quando nós olhamos para o texto aleatoriamente, nós somos tentados a pensar que Jesus não sabia quem lhe havia tocado. Mas o fato é que nós não podemos nos esquecer que Jesus, ele era o próprio Deus encarnado, e portanto, ele tinha um atributo da onisciência. Ele sabia quem lhe havia tocado. Mas por que então ele lança essa pergunta: quem me tocou? Jesus faz essa pergunta, meus queridos, com o intuito, com o objetivo de levar esta mulher a testemunhar da sua cura diante daqueles que estavam ali presentes. Mas o texto nos diz que ela, com medo de represália, ela resolve permanecer em silêncio. Mas é interessante que Jesus, o texto nos informa que ele lança a pergunta, e os apóstolos ou seus discípulos o questiona, dizendo assim: mestre, muitas pessoas estão aqui e muitas pessoas te apertam, como é que o Senhor pergunta quem me tocou? E Jesus diz assim, e o texto nos diz que Jesus insiste em ficar olhando e procurando quem lhe havia tocado. Queridos, Jesus percebeu que alguém lhe tocou de um modo especial, e isso nos conduz à nossa primeira lição aqui desse texto. Esse texto ele nos ensina, em primeiro lugar, sobre a importância da pessoa em relação à multidão. Queridos, o que isso significa dizer? É digno de nota que Jesus percebe ou percebeu, de acordo com o texto aqui lido, que alguém lhe tocara de um modo especial, mesmo em meio a tantas pessoas. Isso implica dizer que você não é uma pessoa perdida na multidão. Em meio a tantas e tantas pessoas, Jesus está ali vendo. Você é objeto de, vamos dizer assim, de atenção do Senhor Jesus Cristo. Ele percebe você, ele vê você, ele tem visto os momentos difíceis que você tem passado, ele tem contemplado os momentos nos quais você tem travado as suas lutas, ele tem visto quando você ora, quando você pede socorro. Você não é uma pessoa perdida na multidão. Jesus vê você de uma forma especial. Não importa quantas e quantas pessoas estão ao seu derredor, ele vê você. Jesus, ele vai ensinar nesse texto aqui a importância da pessoa em relação à multidão. É por isso que a palavra de Deus vai nos dizer com muita precisão que uma alma para Jesus ou para Deus vale mais do que o mundo todo. Ou seja, Jesus ele nos vê de uma forma coletiva, mas também de uma forma pessoal, individual, singular. Cada um de nós somos seres únicos nesse universo. Você é uma pessoa especial, você é uma pessoa importante aos olhos de Jesus. Tanto é que a palavra de Deus vai nos dizer que ele veio morrer por você. Ele veio oferecer a você aquilo que você jamais poderia conseguir por si próprio: a sua salvação, o perdão dos seus pecados, a sua aceitação por Deus. Então, a primeira lição que esse texto nos traz nesta noite é com relação à pessoa em meio à multidão. A segunda lição que esse texto precioso nos ensina diz respeito à expressão da necessidade em contraste com uma mera curiosidade. Meus queridos, quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber que existiam ali dois grupos de pessoas. O primeiro era aqueles
ou era composto por aqueles que iam até Jesus motivados pela mera curiosidade de saber quem era ele, de ver o que ele poderia fazer, de observar os seus milagres. Entretanto, existia um outro grupo que ia a Jesus não movido pela curiosidade, mas sobretudo pela necessidade. É importante que aprendamos esse princípio, porque hoje em dia as coisas estão se repetindo. Não são poucas as pessoas que estão indo à igreja levadas ou motivadas pela curiosidade de saber como é que é o culto, de saber como é que o pregador prega, de saber que tipo de instrumentalidade tem ali para trazer um cântico bonito, de conhecer um cantor, uma cantora. A Bíblia Sagrada nos informa que a preocupação do Senhor é acudir os necessitados e não os curiosos. Ninguém que busca Jesus ou vai a Jesus por mera curiosidade torna-se-á alvo da sua graça e misericórdia. Pelo contrário, o compromisso do Senhor Jesus Cristo é em acudir os necessitados, aqueles que de fato precisam de socorro, precisam de salvação. Você precisa observar esse princípio aqui que nós encontramos claramente descrito na palavra do Senhor. Esse texto nos ensina a respeito da expressão da necessidade em contraste com a mera curiosidade. A terceira lição que esse texto nos traz está relacionada à genuína salvação em contraste com paliativos. Meus queridos, há em nossos dias os hemorrágicos espirituais, mas é interessante que Jesus é o único remédio que os podem curar definitivamente, não só curá-los, mas também salvá-los. As pessoas estão, muitas delas, buscando a solução onde não existe solução, quando na verdade a palavra de Deus vai nos ensinar aqui que Jesus, ele é a solução. Jesus não é paliativo, ele é a solução para todo e qualquer tipo de problema. As pessoas, muitas delas, não têm tido esse entendimento, têm ignorado essa verdade e estão se detendo em coisas que são tão somente paliativas, que têm valores transitórios, seus efeitos são passageiros, momentâneos. Queridos, observem que essa mulher, o texto nos informa que ela gastou tudo quanto tinha com médicos e ia de mal a pior, ou seja, não vinha obtendo nenhum resultado. O seu dinheiro não foi capaz de suprir a sua maior necessidade. Se a maior riqueza que alguém pode ter nesse mundo é a saúde, pois bem, o texto nos informa que essa mulher, ela era pobre fisicamente, ou em termos de saúde. Embora ela tivesse muito dinheiro a ponto de ter condições de procurar os médicos, que nos leva à compreensão de que ela não era uma pessoa pobre, nada, materialmente falando, foi capaz de suprir a sua necessidade. Pelo contrário, servia apenas de paliativos. Mas quando ela se encontra com Jesus e ela toca em Jesus, ela encontra uma solução eterna. Ela é automaticamente curada pelo Senhor Jesus Cristo. O texto nos diz que ela sente-se curada. Ela sentiu que havia sido liberta daquela enfermidade. Agora imaginem vocês a alegria que emanou do coração dessa mulher. Uma pessoa que vinha há 12 anos padecendo de uma hemorragia, perdendo sangue, anêmica, de repente se vê curada. Queridos, o texto está nos ensinando que Jesus é a genuína solução, que entra ou está em contraste com paliativos. Não busque a solução dos seus problemas em paliativos. Busque a solução dos seus problemas no Senhor Jesus Cristo. Ele é a solução eterna. É dele que a palavra de Deus nos diz, ou é sobre ele que a palavra de Deus nos diz, que está todo o poder.
A Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus, ele é a salvação não temporal, mas eterna. Venha até Jesus ou vá até Jesus. Esqueça de paliativos ou de coisas que são tão somente paliativas. Busque uma solução permanente para os seus problemas, sobretudo para os seus problemas espirituais. Só Jesus Cristo pode salvar. A Bíblia diz que todos aqueles que nele creem têm a vida eterna. Eu quero concluir nesta noite, meus queridos, dizendo que este texto nos ensina que não importa o problema que tenhamos, se nós, à semelhança dessa mulher, buscarmos o Senhor Jesus Cristo, nós vamos certamente encontrar a solução para os nossos problemas, quer sejam eles físicos, mentais ou espirituais, e uma solução eterna, uma solução, querido, que transcende tudo aquilo que é paliativo. A minha oração é que você busque o Senhor Jesus Cristo o mais rápido possível e que nele você perceba que está a solução para todo e qualquer problema que venha acarretar sobre a sua vida ou que você esteja enfrentando. Que Deus te abençoe. Vamos orar juntamente comigo. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por este momento, no qual a tua palavra, Senhor, certamente há de falar, ou tem, ó Deus, falado ao coração de todos aqueles que estão me ouvindo por meio deste veículo de comunicação. Te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo alcance, ó Deus, essas vidas, ó Pai, que estiveram juntamente comigo, ó Deus, meditando na tua palavra, e que o Senhor, ó Deus, seja de fato a solução, Senhor, para todo e qualquer tipo de problema, ó Deus, que estejam sobre essas pessoas, de forma que elas sejam libertas, Senhor, de forma, Senhor, que elas encontrem em Ti, ó Deus, a solução dos seus problemas espirituais, ó Deus, mais aflitivos. É em nome de Jesus, ó Deus, que eu te peço, ser, ó Deus, com essas pessoas que se encontram, ó Deus, talvez distanciadas dessas verdades, ó Deus, trazendo-as, Senhor, para junto de Ti, e assim, ó Deus, fazendo com que, ó Deus, a salvação do Senhor Jesus Cristo seja de fato uma realidade em suas vidas. É em nome do Senhor, ó Deus, que nós oramos, ó Pai, em conjunto, ó Deus, te pedindo e te agradecendo. Amém.